Olá, bem-vindos ao canal do Falso 9, chegando aqui com mais um vídeo. Agora vamos mostrar a análise de dados da partida entre São Paulo e Palmeiras pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, né? Então, pessoal, queria pedir primeiro que vocês dessem o like, compartilhassem o vídeo se vocês gostarem, comentem o vídeo no final. Estamos fazendo uma análise de dados aqui, uma análise tática desse jogo, tá bom? Vou tentar fazer de uma forma bem dinâmica para vocês. Então, o São Paulo e o Palmeiras entraram na quarta-feira no Morumbi para jogar a primeira partida da final, com estratégias aí diferentes, né? O Palmeiras reeditou a linha de 5, né, que ele utilizou, em alguns momentos ele reeditou, é verdade, em outros não, mas houve uma diferença, né? O Palmeiras colocou, quando se viu a escalação ali com Marcos Rocha, os dois zagueiros, o Piquerez e o Gustavo Scarpa, imaginou-se que o Gustavo Scarpa jogaria aqui, né? Nessa função de ala no corredor esquerdo, e o Piquerez faria o terceiro zagueiro, né? O Gustavo Scarpa faria a saída, e o Rafael Veiga jogaria mais para o outro lado, e o Dudu como meia, né? Mas não, né? O time fez o balanço ao contrário, e o Dudu é quem jogou realmente de ala pelo lado direito, e de ala de verdade, tá, gente? Indo até a linha de fundo, né? O São Paulo veio com a escalação normal dele, né? Com a linha de 4 atrás, o Pablo Maia como primeiro volante, o Nestor com bola jogando como um meia, atrás de dois atacantes, Caleri e Éder, que tem papel defensivo muito importante, o Alisson ali como meia ali, ponta esquerda, e o Igor Gomes como meia direita, tá? Que tem uma função defensiva também muito importante. O Éder acaba concentrando o setor dos jogadores mais talentosos do time adversário, né? Dessa vez ele tentou concentrar o setor do Dudu. O Dudu praticamente não conseguiu jogar, né? E aí eu queria mostrar para vocês um pouco sobre como o Palmeiras marcou o São Paulo e tem algumas curiosidades, né? O São Paulo, ele usa, né, a saída de três, mas um dos três da saída geralmente é o seu goleiro, que está aqui fora da imagem, o Jandrei. O Jandrei tem uma saída de bola muito qualificada. E isso gera superioridade numérica, gente, porque o São Paulo consegue atuar com a saída sustentada e não perder um outro jogador também para fazer a saída de três. Então, na verdade, acaba sendo, ao invés de uma saída 3-1 ou uma saída 4, uma saída 2-2, uma saída de 1-2-2 ou 3-2, com um volante dando suporte. E aí gera também essa situação aqui, né? O Dudu, né, que é o ala direito. Caso o Palmeiras quisesse abrir mão de uma solidez defensiva no seu último terço de defesa, o Dudu poderia saltar a pressão e ir até o Léo, e o Marcos Rocha, que está logo atrás, saltaria e faria o encaixe no Wellington. Mas o Dudu ficou encaixado no Wellington a partida inteira. E aí o Palmeiras deixava o Léo completamente livre o tempo todo para progredir, né? Basicamente como fez contra o Chelsea na final do Mundial. Isso é uma estratégia para tentar cortar passes, interceptar passes já no último terço, já no seu campo de defesa, e tentar atacar as costas da defesa do time adversário, né? Não deu nada certo. No início do jogo, o Palmeiras até dificultou bastante a partida, apesar do São Paulo ter sido superior durante todo o jogo, mas isso não se confirmou, né? Aqui o Dudu formando a linha de 5, né? Junto com os três, Marcos Rocha como zagueiro, né? Os dois outros zagueiros e o Piquerez marcando pelo lado esquerdo, Gustavo Scarpa já como meia, né? Junto ao lado, alinhado ali com Rafael Veiga, atrás do Rony, tá bom? Então, o Dudu jogou muito ocupado em marcar o Wellington, tá? Eu acho isso muito pouco, né, para o Dudu, mas é uma estratégia que poderia ter se sagrado vencedora caso o Palmeiras tivesse encontrado um gol no início da partida, que quase acontece. O time produziu bastante no início da partida, né? E aí, trouxe os dados aqui para vocês, né? Esses dados das pontas são as médias dos times até agora na temporada.
E os dados centrais são dessa partida, né? Então vocês podem ver que o São Paulo teve domínio amplo de todos os fundamentos da partida, né? O Palmeiras só ganhou em um fundamento, que é a quantidade de ataques posicionais, né? Que na verdade foi uma opção, né? O São Paulo, como conseguiu construir sua vantagem no primeiro tempo, no segundo concedeu a posse de bola, na verdade concedeu a iniciativa do jogo ao Palmeiras, né? Que não conseguiu ter boa eficiência, né? Então o Palmeiras teve bastante ataques posicionais, mas uma eficiência muito baixa. O São Paulo com uma eficiência um pouco superior, ainda baixa. E olha aqui, o São Paulo consegue neutralizar os contra-ataques do Palmeiras, né? O São Paulo não foi contra-atacado nenhuma vez, 5 vezes só no jogo, sendo que ele fez o gol no final do primeiro tempo. Jogou um tempo inteiro em igualdade de placar e praticamente não foi contra-atacado. E quando foi contra-atacado, conseguiu neutralizar esses contra-ataques a ponto do Palmeiras não conseguir finalizar esses contra-ataques, chutar os contra-ataques em gol, né? Essa eficiência é quantas vezes finalizam o contra-ataque em gol. O Palmeiras só entrou na área do São Paulo 7 vezes durante a partida, enquanto o São Paulo entrou 11 vezes na área do Palmeiras, tá? Um outro ponto, a questão dos cruzamentos. O Palmeiras, durante a primeira etapa, ficou bem mais fechado, o São Paulo muito mais com a bola, cerca de 60% com a bola na primeira etapa, só 14 bolas na área. No segundo tempo, quando a lógica se inverteu, o Palmeiras também não conseguia cruzar tantas bolas, na verdade não ter essa opção por não ter o centroavante, né, e jogar com o Rony ali. O Palmeiras finalizou só 5 bolas contra o gol do São Paulo, né, incluindo os chutes para fora, enquanto o São Paulo finalizou 10 vezes. O São Paulo teve 4 chances de gol contra 2 do Palmeiras, e o XG, né, os gols esperados, o São Paulo teria 2 gols esperados e o Palmeiras quase 1. Né? Então, o aproveitamento das chances de gol do São Paulo foi superior ao aproveitamento das chances de gol do Palmeiras. Né? E aqui, pessoal, eu queria falar um pouco sobre, para demonstrar para vocês, sobre as opções, sobre as iniciativas. Né? Aqui é um gráfico de origem dos passes de cada time no primeiro tempo. Né? Então vocês podem ver como o São Paulo conseguia sair muito fácil dessa pressão inicial, porque ele não era pressionado, como eu mostrei ali para vocês aqui. Né? O São Paulo sempre tinha opção de saída de bola, o Palmeiras não pressionava ele, optava, fazia essa opção de não pressionar. Então o Palmeiras, como marcava em bloco médio-baixo, São Paulo ficou com o jogo concentrado no meio. Já o Palmeiras teve uma concentração grande ali dos poucos passes que trocou no primeiro tempo, no campo de defesa. Né? Muito mais, por exemplo, mais do que o dobro de passes do que no campo de ataque. Por quê? Porque o São Paulo marcou alto a equipe do Palmeiras. E essa marcação alta fez com que o Palmeiras tivesse que trocar mais passes para conseguir sair da pressão, né? E chegou pouquíssimas vezes no ataque, aí quase metade, um pouco mais da metade do que as vezes que o São Paulo chegou em último terço. No segundo tempo, o São Paulo já estava com 1-0 no placar. Né? E aí, o São Paulo passou, né, a ser marcado mais alto, e aí aumentou a quantidade de passes no primeiro terço, né, proporcionalmente, mas também diminuiu a proporção de passes no meio e aumentou a quantidade de passes no último terço. Né? O São Paulo conseguiu atacar com velocidade, conseguiu entrar na área do Palmeiras muitas vezes. Né? O segundo tempo foi um massacre. Né? O segundo tempo do São Paulo foi um massacre. Né? O Palmeiras fez um gol que não deveria ter feito. Né? Foi um gol assim de muita sorte, embora, sim, precisa ser dito, o primeiro gol condiciona muito o jogo em um pênalti que é, sim, muito discutível. Né? Muito discutível. E condiciona, sim, a partida. O gol condiciona qualquer partida. E aqui o Palmeiras, ele já, diferente do primeiro tempo, conseguia sair da pressão rapidamente, porque não tinha pressão. O São Paulo baixou seu bloco de marcação para um bloco médio. E olha aqui, o Palmeiras trocou muitos passes na zona média do campo e poucos passes na frente. Por quê? Porque não conseguia chegar aqui com qualidade no último terço, porque o São Paulo fazia uma marcação muito boa em bloco médio. Então o São Paulo não marcou em bloco baixo, marcou em bloco médio e conseguiu bloquear as ações do Palmeiras, né? Bloco médio baixo, né? A origem dos passes para passes ali mais avançados, esses passes acabando não se repetindo na último terço, né? Então o Palmeiras não conseguiu ser efetivo, enquanto o São Paulo conseguiu ser muito efetivo, trocar muitos passes dentro da área do Palmeiras.
e tudo mais. Aqui as origens das finalizações, né? As 3 gols de São Paulo, um de pênalti, um da pequena área, o outro da entrada da área, vários chutes aqui de dentro da área, 3 chutes dentro da área, outros 4 chutes da entrada da área, né? Embaixo o aproveitamento dos chutes. Enquanto o Palmeiras chutou pouquíssimas bolas no jogo, né? Teve uma chance boa com o Rony no primeiro tempo, né? E teve o gol, né? Que foi já um gol mais improvável, e algumas finalizações, mas outras 2 finalizações dentro da área, né, com finalizações erradas, né, especialmente uma do Rafael Veiga. Mas o Palmeiras teve, assim, no primeiro tempo, uma chance de sair até na frente do placar. O jogo foi condicionado ao gol no primeiro tempo, mas a postura no segundo tempo do São Paulo foi massacrante, né, ao seu rival. Foi muito, muito boa. E aqui, pessoal, destacando aqui os grandes jogadores da partida, né? Destaque, melhor jogador em campo, Caleri, lógico, o cara que decidiu o jogo. E não foi só os gols, né? Ele fez os gols, ele ganhou também um percentual relativamente alto das disputas, porque ele disputou quase 30 bolas e ele ganhou 40% delas, né? Do outro lado, o Rony disputou 16 e ganhou só 13%. Então, uma diferença grande entre os jogadores de frente de cada time, né? O Marcos Rocha ganhando bem as disputas ali atrás, o Gustavo Gomes, ao contrário do comum ali, uma partida muito abaixo em termos de aproveitamento de disputas, né? Só 53%, enquanto o Léo e o Diego, não, o Léo e o Rafinha conseguiram fazer partidas assim muito seguras defensivamente em um contexto, lógico, muito favorável na segunda etapa, porém na primeira não, né? E aí o aproveitamento de passes do Rafinha é um negócio inacreditável, né? 97% de aproveitamento de passe, é um número superior até o do Felipe Luiz. É um número assim absurdo, né? Para um cara que integra uma saída de bola, é uma tranquilidade, né? E aí mostra muito porque o Reinaldo saiu do time, ele prefere do que ter os 2 mais veteranos ali, ele prefere ter um do que o outro, porque ele consegue dar uma construção por dentro muito boa, né? E a grande participação do Jandrei, né? Com bola, né? Ele toca 31 vezes na bola, mais do que o Pablo Maia, por exemplo. Ele executa mais passes do que o Pablo Maia, executa mais passes do que o Alisson, executa mais passes do que o Éder, do que o Caleri. Então, o Jandrei participa muito da construção do São Paulo. Tá bom, pessoal? Então, basicamente isso. O São Paulo fez uma partida espetacular, não tem nada decidido. Esse gol do Palmeiras no fim do jogo ele condiciona a segunda partida. É preciso ser dito sim que o pênalti marcado no último lance aí do primeiro tempo condiciona a partida em favor do São Paulo. Porém o São Paulo já era superior no jogo e o Palmeiras usou uma estratégia bem conservadora, segurando ali o craque do seu time, para marcar ali um lateral ala do São Paulo. Então é óbvio que é sim uma decisão muito questionável, né, do treinador alviverde. Então, pessoal, vou pedir que, se vocês gostaram, deixem o like, se não gostaram, comentem, ou se gostaram também comentem, compartilhem o vídeo e tamo junto aí. Um abraço.